pessoal do sexto ano, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Fernando, disciplina Língua Portuguesa, e vamos dar continuidade aos nossos estudos do processo de formação das palavras, a terceira parte. Vamos recapitular aí algumas ideias que já falamos anteriormente sobre derivação prefixal, derivação sufixal, prefixal e sufixal, e vamos incluir um outro tipo de derivação que é chamada de derivação parasintética. Para que nós possamos explicar a ele esse tipo de derivação, é necessário que relembremos as que já vimos anteriormente. E uma dica, revejam ali as aulas anteriores para que vocês possam fixar bem esse sentido, pois ele permite a construção de novas palavras por meio de uma palavra primitiva que eu retiro ali o seu radical, que é a raiz, a estrutura da palavra. Então vamos relembrar aqui alguns assuntos. Verifiquem, a palavra feliz. Há o tipo de derivação prefixal. A palavra feliz é a palavra primitiva, é a palavra que veio primeiro. Dela eu posso construir outras palavras que podem ter um prefixo, que é algo que vem antes. Lembram do conceito de pré, que é o que vem antes, e sufixo, que é o que vem depois. Colocando um prefixo, muda-se ali o sentido da palavra primitiva. Por exemplo, feliz muda-se para infeliz. Então, estabelece ali uma ideia contrária. Colocando um sufixo, não. Mas também é possível que a palavra possa receber um prefixo e um sufixo. Então, vejam aqui. Tem uma palavra feliz. A palavra feliz é uma palavra primitiva, por isso que anteriormente nós estudamos ali os substantivos para que isso ficasse mais claro para nós. Feliz é uma palavra primitiva e eu quero que ela ganhe um prefixo, como que ficará? Infeliz. Então vejam aí que se aparecer, por exemplo, esse tipo de construção e aqui estiver grifado in, você precisará colocar o quê? Que se trata de uma derivação prefixal. E percebam que feliz e infeliz mudou o sentido. Agora aqui há a palavra feliz novamente. Só que aqui eu quero agora uma derivação sufixal. O que eu posso transformar? Felizmente, felicidade. Percebam que aqui já não mudou o sentido, permaneceu a mesma coisa. Como se eu mencionasse, felizmente estamos bem. Agora, prefixal e sufixal, ou seja, a palavra primitiva, ela precisa ganhar tanto um prefixo como ela precisa ganhar um sufixo. Como que eu vou fazer? Eu já verifiquei aqui que prefixal, infeliz. Mas eu posso colocar também o que? Um sufixo. E como que ficará? Infelizmente. Então, notem aqui, ela é prefixal e sufixal. Mas eu preciso tomar cuidado, porque para que ela seja prefixal e sufixal, eu preciso fazer o seguinte. Vejam aqui. Se eu tampar o prefixo, como que fica a palavra? Felizmente. Felizmente existe? Sim. Se eu tampar o sufixo, como que fica? Infeliz. Essa palavra existe? Sim. Então, somente há como, pessoal, a palavra ser uma derivação prefixal e sufixal se eu tampar o prefixo e a palavra continuar a existir ou se eu tampar o sufixo e a palavra continuar a existir. Caso fuja dessa estrutura, ela será uma derivação parasintética, que é o que nós vamos ver depois. Mas vamos aqui verificar outras palavras. Tenho aqui a palavra primitiva, leal, que diante dessa palavra primitiva é possível criar palavras derivadas. Um prefixo para leal, com o prefixo, muda-se ali o sentido, ficará desleal. A mesma palavra, leal, com o sufixo ficará lealmente. Prefixal e sufixal, será que dá? Nós verificamos que desleal ganhou um prefixo. E sufixal ganhou outro, deslealmente. Para que ela seja prefixal e sufixal, o que eu preciso fazer? Vamos lá?
Se eu tampar aqui o sufixo mente, qual palavra ficou? Desleal. Existe a palavra? Sim. Se eu tampar o prefixo, fica lealmente. Existe a palavra? Sim. Então, ela é uma derivação prefixal e sufixal. Desde que, se eu retirar o prefixo e a palavra exista, e se eu retirar o sufixo e a palavra continuar a existir. Temos agora a palavra mortal. Mortal é a palavra primitiva e que ela pode se transformar em uma palavra derivada, ganhando ali um prefixo ou ganhando um sufixo. Mas eu quero primeiramente um prefixo para a palavra mortal. Então, imortal. Percebam que a palavra primitiva, mortal, significa, algo que pode morrer. Imortal, não. Então percebam que mudou-se ali o sentido da palavra graças ao quê? Ao prefixo que ela recebeu. Continuando com a palavra mortal, agora eu quero um sufixo. Como que eu posso colocar? Mortalmente, mortalidade. Permanece o mesmo sentido porque ela recebeu um sufixo. Agora eu quero verificar se a palavra mortal pode ganhar prefixo e um sufixo. Pode? Sim. Nós não colocamos o i aqui no prefixo. Então, imortal. Nós não colocamos o mente aqui? Sim. Mas podemos colocar também mortalidade. Vamos colocar imortalidade. Então, notem que para que eu tenha certeza se ela é prefixal e sufixal, o que nós precisamos fazer? Precisamos retirar o prefixo e retirar o sufixo para verificar se a palavra continua a existir. Tirando o sufixo, ficou imortal. Existe a palavra? Sim. Tirando o prefixo, ficou mortalidade ou mortalmente. Existe a palavra? Sim. Então, ela recebeu um prefixo e um sufixo, eu a chamo de derivação prefixal e sufixal. Agora vamos então para a derivação parassintética. Qual que é a diferença de uma derivação parassintética para uma derivação prefixal e sufixal? Na prefixal e sufixal, eu repito, e vou repetir aí várias vezes, porque esse processo aí ele precisa aos poucos ficar claro para vocês. A prefixal e a sufixal, ela recebe um prefixo e recebe um sufixo, o próprio nome já diz, mas o que eu preciso fazer? Se eu retirar o prefixo, a palavra continua a existir. Se eu retirar o sufixo, a palavra continua a existir. Na parassintética, ela também recebe um prefixo e um sufixo, mas este processo de eu retirar o prefixo e o sufixo nem sempre dará certo. Então, vamos verificar aí algumas palavras para que possamos construir essa relação de sentido e vocês irão notar que são aqui palavras que para que eu empregue a elas um prefixo e um sufixo é um pouco mais complexo, é um pouco mais detalhado do que a prefixal e a sufixal. Então temos aqui, por exemplo, a palavra pobre, ok? Pobre é a primitiva. E eu quero empregar um prefixo e um sufixo. Vamos lá? Pobre, eu posso colocar empobrecer. Qual que é o radical aqui? Vejam. Tá? Então, notem aqui. E agora? Será que ela é prefixal e sufixal ou será que ela é parassintética? Então, vamos verificar aqui. Um método que eu sempre uso e é o que dá certo é de tampar o prefixo e o sufixo e verificar se a palavra existe. Aqui, tirando o prefixo, fica pobrecer. Existe essa palavra? Não. Se eu tirar o sufixo que eu empreguei aqui, ficou empobre. Existe? Também não. Então, a essa palavra que recebeu o prefixo e o sufixo, mas ela não existe a elas serem, pelo fato de elas serem omitidas, eu as chamo de parassintética. Então, é um exercício bem legal aí de nós realizarmos para verificar se o prefixo retirando e o sufixo retirando a palavra existir, prefixal e sufixal. Caso contrário, ela é parassintética. Temos a própria palavra que é alma. E aí? Eu posso empregar um prefixo e um sufixo para ela. Vamos empregar isso aqui. Desalmado.
ok? Desalmado, uma pessoa cruel, que não tem sentimentos. Desalmado. O prefixo estabelece isso. Agora vamos verificar. Será que ela é parassintética? Bom, parassintética também tem que ter um prefixo e um sufixo, mas ao omitir o prefixo ou sufixo, a palavra não existe. Então, vejam aqui. Retirando o prefixo, ficou como? Almado. Existe a palavra? Não existe. Se eu tirar o sufixo que eu empreguei, fica desalma. Existe? Também não existe. Então, ela é parassintética. Agora, vamos ver aqui a palavra membro. Tá? Por exemplo, o membro de alguma turma. Agora, se eu falo assim, aquela pessoa foi desmembrada. O que acontece? Ela foi retirada daquela turma, ela não é mais membro de um determinado local. Então, ela é desmembrada. Mas será que eu posso falar desmembroada? Não. O que acontece? O aqui, ele sai, agora sim, desmembrada ou desmembrado. Então, radical, a estrutura da palavra é isso aqui, que por meio dela eu posso construir outras. Então, desmembrada. Vamos verificar por que ela é parassintética? Se eu tiro o prefixo, ficou membrada. Existe isso? Não. Se eu tiro o sufixo, ficou desmembre. Existe? Também não. Agora vamos verificar a palavra noite. Noite, posso colocar anoitecer. Tirando o prefixo, ficou noitecer. Existe? Não. Se eu tirar o sufixo, ficou à noite. Só que à noite, vejam aqui, tudo junto. Existe à noite tudo junto? Também não. Então, ela é parassintética. Agora, a palavra manhã. Manhã, o ato de amanhecer. Mas eu posso escrever amanhecer, deixar o radical aqui da mesma forma como está? Não. O que acontece? Perdeu a vogal aqui. Ficou, então, amanhecer. Existe a palavra amanhecer? Não. Existe a palavra amam, só com H aqui? Também não. Então, ela é parassintética. Parassintética recebe um prefixo e um sufixo, porém, ao empregá-los, as palavras não existirão. O contrário de prefixal e sufixal, que se nós retirarmos o prefixo e o sufixo, a palavra continua a existir. Então, esses são alguns processos de derivação, iremos verificar outros, e aos poucos nós vamos inserindo todos eles para que vocês possam compreender melhor. Logicamente, estudem, vejam as aulas aí anteriores, façam as atividades propostas. Nos vemos em um próximo vídeo. Cuidem-se e até mais.